No requisito de recursos, que é o requisito 6, nós vamos abordar como se organiza, como se estrutura dentro de uma lógica os recursos humanos, as instalações, os equipamentos e os sistemas que são os seus processos, como eu organizo todas essas questões. Além disso, como eu vou tratar pessoas que prestam serviços de fora para a minha empresa, então serviços de terceiros, tanto como fornecimento de produtos externos também será abordado, né? As instalações e as condições ambientais adequadas, documentadas e devidamente controladas, né? Temperatura, limpeza, umidade, os nossos equipamentos, como eles serão feita a sua manutenção, como serão calibrados, como serão nossos padrões, o padrão operacional tem que possuir uma rastreabilidade aos padrões superiores, até mesmo aos internacionais. É essa forma que vamos organizar e vamos propor uma distribuição com os requisitos de recursos. Agora vamos estruturar o mapa mental relacionado aos requisitos de recursos. E o item primeiro que vamos estudar é relacionado a recursos humanos, das pessoas envolvidas na minha empresa, das instalações dentro da minha organização, dos seus equipamentos, e os seus sistemas. Como é que isso vai acontecer lá dentro da organização? Então, isso que temos que relacionar no item recursos. No 6.2, vamos verificar a questão das pessoas. Tanto as internas quanto as externas. E essas pessoas têm que ser trabalhadas de forma imparcial e a questão da competência delas. Como é que vai ficar? A questão também relacionada a documentos, aos requisitos e as competências necessárias. Temos que também assegurar essas competências, como que a minha empresa vai fazer isso. Então, as questões relacionadas à capacitação,
como é que isso ocorre dentro da minha organização. E os registros. Registrar o que acontece dentro da empresa. Já no 6.3, nós vamos tratar as instalações. E condições ambientais. Elas têm que ser adequadas, temos que ter elas documentadas, e temos que ter elas controladas. Toda a documentação, então, identificada de forma a não gerar dúvidas, né? Então, temos que ter tantos documentos quanto forem necessários para o bom andamento da minha empresa. Já o item 6.4 aborda equipamentos. Aos seus instrumentos, padrões e softwares. Então, eu tenho que ter minha instrumentação de referência para que eu consiga trabalhar. Tá aí um paquímetro, uma representação simplificada, micrômetro, representação simplificada. Então, eu tenho que ter toda essa relação de equipamentos. Tenho que ter também como que é feita a manutenção deles. Dentro da minha organização, tenho que ter então os chamados planos de manutenção, tão detalhados quanto forem necessários. E o plano de calibração, e como é que é feito isto, né? Uma relação aí de equipamentos, 1, 2, 3, quantos instrumentos você tem, e aí a marcação aí, né, janeiro, fevereiro, março, e assim vai, e quando que é calibrado, realizada a calibração dessa instrumentação toda dentro da empresa. Já o item 6.5 é a chamada rastreabilidade metrológica. Como que eu tenho que fazer isso? Através de uma referência apropriada, e tem que também ser rastreáveis a um sistema internacional. Então,
desde os meus padrão. Aqui eu tenho um padrão na base de trabalho que eu uso no meu dia a dia, padrão de trabalho, e um padrão internacional. Tenho que ter essa situação, então, toda rastreável e possível de ser comprovada. E o 6.6 são como é que eu trato a questão do produto, serviço externo. Como eu estabeleço os requisitos para esses serviços externos, qual é o procedimento que eu vou utilizar e quais são os registros que eu quero ou necessito. Então, todos essa necessidade é para quando eu necessito ou tenho serviços externos, tanto que diz respeito a produto ou serviço, que eu adquiro fora das minhas instalações. Então era esse o requisito de recurso.